Fala pessoal, então vamos lá começar mais um capítulo, né? A gente vai estar falando sobre cenários, tá? Antes de começar a falar de cenários, eu quero mostrar para vocês a respeito dessa tabela aqui algumas coisinhas que já estão criadas nela, só para você entender quando você vê a alteração depois que a gente aplicar a parte de cenário nela, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, na minha célula F3, olha aqui na barra de forma, ela tem uma forma aqui que ela usa o E3, né? Vezes, entre parênteses, 1 mais o J3, que é essa célula vazia aqui, né? Temos também aqui, ó, do lado aqui, opa, eu estou utilizando a forma, deixa eu só dar um enter aqui e desfazer, tá? Só um minutinho. Pronto. Temos aqui também aqui, ó, o F3 vezes D3. Então, esses resultados aqui, automaticamente, quando eu fazer o preenchimento nessa coluna, juntamente com essas duas células aqui, então ela já vai mudar já, tá? Cenários nada mais é que o próprio nome fala, tá? Que a gente trabalha com cenários, no qual eu consigo, numa única tabela, trabalhar com dados diferentes, né? Por exemplo, eu queria ter 2 tipos de dados, 3 tipos de dados diferentes nessa coluna aqui. Então, eu posso montar cenários no qual essa mesma tabela e essa mesma planilha, eu consigo variar essas informações sem ter a necessidade de ter que ficar digitando, tá bom? Assim como aqui também. Então, qual que é o primeiro passo que a gente vai estar fazendo? Primeiro, a gente vai selecionar aonde a gente vai querer criar o cenário, né? O primeiro passo aqui vai começar na minha célula D3 e vai terminar na D8. E depois eu vou segurar a tecla Ctrl, não vou soltar e vou selecionar o meu J3 e juntamente com o meu J4, tá? Então esses aqui é justamente onde eu vou estar mudando, tá? Onde eu vou estar criando o meu cenário, tá? Só lembrando que cenário a gente vai criar diversas situações para estar mudando dentro da mesma tabela, tá bom? Então depois disso aí, nós vamos lá na guia dados, tá? Clicando na guia dados, eu tenho o meu grupo aqui chamado previsão, tá? Aqui dentro de previsão, eu tenho essa opção aqui, ó, teste de hipótese. Eu vou clicar nessa setinha bem no cantinho aqui, ó, e vai abrir para mim algumas opções, no qual eu tenho aqui quem? Gerenciador de cenários. Então, quando eu clicar aqui, ele vai abrir para mim essa janela, tá? No qual eu posso estar adicionando, eu posso estar criando um cenário. Então, clicando aqui em adicionar, ele abre para mim essa outra caixinha aqui, né? No qual eu vou dar nome ao cenário, né? Então, eu vou colocar o nome dele de melhor caso. Pronto. Feito isso aí, agora eu quero que vocês notem aqui, ó, células variáveis, né? Se vocês notarem, já está selecionado aqui para mim o D8, juntamente com o J3 e o meu J4. Aqui ele mostra para mim aqui, ó, o comentário, né? Se eu quiser colocar alguma informação aqui, eu posso, tá? No meu caso, eu não vou querer mexer com essa parte, então eu vou deixar aqui e vamos dar um OK. Dando OK, ele vai abrir para mim essa janela aqui, no qual eu vou estar inserindo as informações, igual, por exemplo, D3, D4, D5, D6, D7. Aqui na nossa barra de rolagem tem o J3 e J4, né? Então, cada caixinha dessa aqui, eu vou preencher as informações necessárias para automaticamente ele já preencher nesses dados aqui selecionados, tá? Eu vou pegar aqui agora essas informações que já estão anotadas aqui, para ficar mais fácil no próprio preenchimento, tá bom? Então, vamos lá. Só pegar aqui, só um minutinho. Vamos preencher. Na D3 eu vou deixar 10. Na minha D4 eu vou deixar 12. Na minha D5 eu vou deixar 10. Na D6 eu vou deixar 14. Na D7 eu vou deixar 12. Vamos usar a barra de rolagem aqui que tem mais para baixo, né? Na D8 eu vou deixar 16. Opa, coloquei na J4, né? Vamos lá, D8, 16. Na J3 eu vou colocar 2,8 e na minha J4 2,2. Pronto, fiz isso aí, o que eu vou fazer? Só vou lá e dou um OK. Pronto, criei o meu primeiro cenário, tá?
Agora eu vou criar um segundo já aproveitando essa seleção aqui das células. Vamos lá de novo em adicionar. Vamos colocar aqui agora pior caso, tá bom? Então, só para dar uma diferenciada do outro, pior caso, pronto. A célula vocês podem ver que está selecionada, não vou acrescentar nada aqui nessa parte aqui. Então, vamos dar um OK e ele vai pedir para preencher. Então, nós vamos pegar aqui agora a do pior caso, tá? Eu tenho aqui também as informações dela já. Eu vou colocar 6, 5, na D5 eu vou colocar 4, na D6 eu vou colocar 6, na D7 eu vou colocar 8, vamos descer aqui nossa barra de rolagem agora, na D8, só virar minha página aqui, eu vou colocar 8 também, tá? No J3, 1,9 e no J4, 1,2. Pronto. Essas aqui são as informações que eu queria colocar. Poderiam ser valores aleatórios? Poderia, tá? Não tem problema. É que eu já tenho essa colinha aqui já para estar lançando. Então vamos deixar aqui, tá? Só para dar uma diferença do melhor caso e pior caso. Se vocês notarem, quando eu preenchi o melhor caso, os dados, os números são melhores do que o do pior caso, tá? Então é justamente por isso. Criei aqui os dois cenários, né? Quando eu cheguei a criar esses dois cenários, se você notar aqui, ó, eu vou selecionar, por exemplo, o melhor caso, né? Aqui embaixo, aqui na caixa, eu tenho a opção, dentro da caixa aqui, eu tenho a opção de mostrar. Então, quando eu clicar aqui, ó, você pode ver que já alterou, já acrescentou todos os dados que eu queria do melhor caso e automaticamente aqui as fórmulas que foram criadas, elas já mudaram já o resultado, né? Se eu selecionar o pior caso e clicar em mostrar novamente, agora ele vai trabalhar com as informações do pior caso. Então, como eu mencionei no início da aula a questão do cenário, então eu posso criar vários utilizando a mesma tabela e simplesmente só trocando os cenários e automaticamente as informações já mudam para mim e eu já tenho a previsão do que eu desejo, tá bom? Então, essa aí é a parte que a gente cria. Já aproveitando aqui também, eu vou mostrar para vocês, se eu quiser excluir um deles, vamos excluir aqui, por exemplo, o pior caso. É só vir aqui, ó, clicar em excluir. Pronto. Melhor caso, quero alterar ele, editar. Tá vendo? Vamos cancelar aqui, que a gente não vai alterar. Mesclar, se eu quiser unir, no caso, o conteúdo, não é o caso. E eu tenho também aqui a opção de resumir, tá? Quando eu clicar aqui em resumir, olha o que ele vai fazer. Ele vai me perguntar se eu quero criar um resumo, né? E aonde, qual célula que eu vou usar desse resumo. A minha célula G3. Então, quando eu der um OK aqui, por exemplo, então, pessoal, vocês podem notar aqui, ó, que ele criou uma nova planilha, né? Mostrando para mim aqui as células que foram utilizadas na criação do cenário, mostrando os valores atuais e os valores do melhor caso, tá? Se vocês notarem, antes de eu ter excluído o pior caso, foi ele que eu tinha utilizado na questão do mostrar. Então, ele está presente aqui para mim e aqui está mostrando o do melhor caso. E deixando especificamente na célula G3 qual é o resultado que ficou, o resultado atual e também do resultado se eu fosse estar utilizando o melhor caso, tá bom? Então, a vantagem desse resumo é isso, que ele te dá informação também, caso você necessite. O interessante também, como vocês chegaram a ver a tabela dinâmica, eu vou vir aqui em plano 1 de novo, vamos lá em dados, teste de hipótese, né? Lá gerenciar cenários. Se você notar, quando eu vim aqui na questão de resumir, né? Eu posso criar uma tabela dinâmica com isso aqui, ó. Então eu vou marcar e vou dar um OK. Pronto, lá. Ele já tem as informações aqui do melhor caso, né? Se eu quisesse utilizar além da célula G3, poderia estar utilizando também sem problema nenhum, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a parte de cenário que eu queria mostrar para vocês, tá ok? Então, obrigado e até o próximo capítulo aí.